Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja com você nessa terça-feira. Graças a Deus, estamos caminhando, juntos com as coisas do alto, junto com as coisas de Deus. Amado e amada irmã em Cristo, estamos no mês da Bíblia, setembro. É mês da Palavra de Deus. A liturgia coloca esse mês como Palavra de Deus, mas não quer dizer que é somente o mês de setembro que devemos ler a Bíblia. Não. Temos que ler a Bíblia todos os dias, porque a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, se eu tenho certeza que a Palavra de Deus é essa bússola que me dá a direção certa, caminho certo, por que agora eu vou me aconselhar com outras coisas em vez de me aconselhar com a própria Palavra de Deus? Então, hoje, nesse dia 6 de setembro, terça-feira, vamos abraçar a Palavra de Deus. Vamos ter mais tempo, em ler a Palavra de Deus, porque, como diz o Santo Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Em outras palavras, não conhecer a Bíblia é não conhecer o próprio Deus. Então, amado e amada irmã em Cristo, eu acredito que você tem aí na sua casa uma Bíblia. A pergunta é: você tem lido as Escrituras? Você tem lido a Bíblia? Ou está fazendo como muitos, deixando a Bíblia em cima da mesa, cheia de poeira, aberta no Salmo 91 para livrar-me do mal. A Bíblia só nos livra do mal quando nós lemos ela e praticamos ela. Não adianta estar com a Bíblia, meu irmão, aberta na mesa ou no seu rack, como se fosse um amuleto, um enfeite de proteção. Não é assim. A Bíblia aberta sem você ler é simplesmente um livro, mas quando você lê se torna Palavra de Deus viva em você. Então hoje eu e você somos convidados a mastigar a Palavra de Deus. Talvez você tenha dito: mas eu leio a palavra, mas não entendo. Peça sabedoria ao Espírito Santo. Se você tem dúvida, procura alguém que tenha uma facilidade de interpretar a palavra para lhe auxiliar na sua leitura. Aqui, por exemplo, em Escurial, eu estou dando um círculo bíblico, alguns leigos que queiram crescer na fé junto comigo, para que nós possamos conhecer mais esse Deus Palavra, que muitas vezes está excluído dentro da nossa própria casa. Porque o que tem de gente dizendo que é católico, mas não pega na Bíblia, eu não acredito nesse tipo de catolicismo. Católico, que é católico de verdade, leia a Palavra de Deus e vive a Palavra de Deus. Não basta simplesmente falar: eu leio a Bíblia. Não, eu tenho que ler e viver o que eu leio. Amém? Aproveitando essa palavra que temos que ler e viver, vamos colocar ela hoje em prática. Então pegue comigo a sua Bíblia, se você tiver. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi escrito para a nossa instrução. Paulo se conscientizou-se que é melhor aprender com o erro dos outros do que errar para aprender. Amém? Vou repetir. É melhor aprender com os erros dos outros do que errar para aprender. Tem gente que está esperando errar para aprender. A Bíblia nos antecipa a observar os erros de algumas pessoas, para que nós aprendamos com os erros dos outros a não errar também. Porque o que tem de gente repetindo os erros dos outros, eita Jesus, muita gente. Tem gente que está repetindo o erro dos outros, É como se fosse assim: ele errou, também erro. Não, o outro errou, preciso buscar a não errar.
Não quer dizer aqui que eu e você não iremos errar. Iremos errar porque nós somos falhos, nós somos humanos. Porém, eu não preciso, meu irmão, repetir o erro do outro proporcionalmente. Não. É isso que Paulo quer dizer. Que as escrituras foi feito para mim, foi feito para você a se policiar. Porque muitas vezes eu erro, você erra, porque falta contato com as escrituras. Amém? Porque uma vez que eu li a palavra de Deus, uma vez que eu saborei a palavra de Deus, meus olhos se abrem e eu começo a perceber o perigo que eu estava correndo, né? Com as minhas próprias escolhas, com minhas próprias decisões, com minhas próprias opiniões. Mas uma vez que eu li a palavra de Deus, meus olhos se abrem, minha mente ilumina e eu começo, né, a evitar muitos problemas para mim mesmo. Quantas vezes, começar por mim, eu evitei problemas através das escrituras. A palavra de Deus, meu irmão, preste atenção, minha irmã. A palavra de Deus é a boca de Deus, falando para você, falando para mim, o que é certo e o que é errado. E quando eu, você, nós lemos a palavra, recebemos essas instruções, como diz aqui Paulo, e não levamos a sério, é como se fosse assim. Eu li a palavra, mas deixa pra lá. Eu vou viver só o meu jeito, a minha vidinha. Então, meu irmão, não estou acreditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, vou repetir, é uma palavra que salva, cura e liberta. Tem gente que diz assim: eu vou para a igreja, eu vou para a missa, eu vou para os movimentos e não sinto nada. É muito estranho isso. Porque não é normal o ser humano ir para a igreja, ir para a missa, ir para os movimentos da igreja e ela mesma abrir a boca ou ele e falar: ele ou ela não sente nada. A pergunta é: Deus é sentimento? Não, Deus é amor. E por que eu não sinto Deus através da palavra quando é pregada pela boca de um padre, pela boca de um pregador, pela boca do irmão? Por que será que a palavra às vezes não toca em mim? Será que o problema é aquela pessoa ou o problema sou eu? Com certeza o problema sou eu, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O segredo é: como é que eu vou para o templo, ou seja, para a igreja? Como é que eu ouço a palavra de Deus? Eu ouço a palavra de Deus por ouvir, ouço, né? Porque eu quero aprender. Então, hoje, amado e amada irmã em Cristo, preste bem atenção. A Bíblia foi bem clara. Aqui, repito, Romanos 15, versículo 4. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução. Ou seja, a Bíblia foi feita, preste atenção, amado, preste atenção, amada. A Bíblia foi feita para mim, para você, para nós estudá-la e evitar os mesmos erros de outrora, os mesmos erros do passado, daqueles que erraram. Se nós só dar uma olhadinha, né, no nosso derredor, tem pessoas aí repetindo o erro dos outros, repetindo o erro do pai, repetindo o erro da mãe, repetindo o erro daquela pessoa que você convivia. Por quê? Porque não levou a sério aquilo que presenciou. Irmão e irmã em Cristo, preste bem atenção, amado e amada irmã. Quando alguém erra, eu preciso aprender com aquele erro, né? Eu preciso aprender com aquele erro do outro e não eu errar para aprender. Porque quando eu espero eu errar para aprender, eu me acostumo a viver uma vida de repetição de erro. E aí fico naquela música da coruja, né? Ou da perua. De pior a pior. De pior a pior. Eu preciso aprender. Eu preciso, você precisa aprender com os erros dos outros. Quantas pessoas, né, sem percebermos, fomos professores através dos erros dela. Porque aquele erro me fez eu me vigiar, aquele erro me fez eu me policiar, aquele erro me fez eu observar também, para não repetir também a mesma história do outro, da outra, né? Talvez você, amado, talvez você, amada,
está repetindo erro do seu pai, erro da sua mãe, erro dos seus irmãos, não é? Como diz a linguagem do mundo, né? Maria vai com as outras. Fulana errou, eu também tenho que errar. Não, fulana errou, eu preciso evitar o erro dela em mim. Aprenda com os erros dos outros e não espere errar para aprender. Por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, a Bíblia é recheada dessa palavra: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é orar para vigiar, não, é vigiai e orai, porque até para orar você tem que vigiar, até para falar você tem que pensar antes de falar, que é o vigiar. Então, quando eu vigio, né, eu estou aprendendo. Vigiar como está a minha vida, não vigiar a vida do vizinho, não, vigiar a sua vida. Como estou vigiando a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que não estou vendo que Deus está falando comigo através do erro do outro? E você precisa tomar sério essa palavra, tomar posse, porque se você e eu não aprendermos com as falhas dos outros, nós corremos o risco de também errar os mesmos erros que o outro está cometendo. Que essa palavra tocar o seu coração, que eu e você não sejam, repetidores de erros dos outros para que aprendemos. Não. Lembre-se, é melhor aprender com os erros dos outros do que errar para aprender. E vamos ter cuidado com aquela frase tão famosa que muita gente diz: é bom que fulano quebre a cara. Não, quando você fala dessa forma, você está desejando o mal para o próximo. Nunca diga isso. É bom que fulano quebre a cara. Não, é bom que fulano aprenda com os erros dos outros. Porque você aprendendo com os erros dos outros, você evita repetir o mesmo erro do outro em você. Talvez a sua história está se repetindo por erro do seu pai, por erro de sua mãe, por erro dos seus filhos ou por erro de seus vizinhos. Lembre-se, cada dia Deus está nos dando uma aula através de situações, através de problemas que nos acontecem. E se eu e você não aprender com aquilo que nós estamos enxergando, nós vamos cair na tentação, na vaidade e ficar repercutindo em nós os erros dos outros. Quero finalizar como iniciei, Romanos 15, versículo 4. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução. Uma coisa é você errar não sabendo. Outra coisa é você errar tendo consciência que aquilo é errado. Aí, meu irmão, o pecado é dobrado, porque entra aí o pecado mortal, que é quando você peca conscientemente, sabendo que aquilo é errado, mas você faz de propósito. Aí não é nem querer colocar Deus à prova, é o contrário, é zombar de Deus mesmo. Porque, meu irmão e minha irmã em Cristo, se eu errei na primeira e não aprendo, vou para a segunda. Se eu errar na segunda e não aprendo, vou para a terceira. E assim vou caminhando, fazendo minha história um alinhamento, onde nós mesmos, muitas vezes, vamos dizendo como muitos, é o meu destino. De fato, é o destino que nós mesmos criamos, que nós mesmos fazemos. Lembre-se, destino é nós que fazemos, não é Deus. Deus morreu numa cruz, que é Jesus Cristo, e nos entregou as nossas escolhas. Aquilo que eu procuro é aquilo que eu vou ter. Para finalizar o programa de hoje, eu lhe interrogo: o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você tem feito da sua vida? Responda para você mesmo. Você está feliz com a vida que você tem hoje? A resposta é você que vai dar para você mesmo. Deixe embaixo seu comentário. Compartilhe para seus contatos esse programa. Se você não é inscrito, se inscreva. E até amanhã, se assim Deus permitir, comece o programa Palavra do Dia. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas e a maldade do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitais ao inferno Satanás, e a todos os espíritos malignos que anda pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Lembre-se, aprenda com os erros dos outros. Não espere você errar para você aprender, para que você não se acostume só em errar, e a vida vai passando e você não vive. Pense nisso com carinho. Tchau, amado.
Tchau, amada. Até amanhã, se assim Deus permitir.